Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já se reapresentou, começou a se preparar para o compromisso diante do Red Bull Bragantino. Vamos atualizar as situações de Sinisterra, Lucas Romero, detalhe importante sobre o volante Wallace, previsão de público para domingo, arbitragem definida. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Já teve a reapresentação. O técnico Arthur Jorge ainda tem mais 2 dias. Claro que esse período é importante para a recuperação, para o jogo de domingo diante do Red Bull Bragantino. Então o Cruzeiro trabalhando de uma forma mais tranquila, até porque depois vem uma maratona novamente de 3 jogos quase que em 6 dias praticamente. O Red Bull Bragantino no domingo, a Universidade Católica na quarta-feira e o Grêmio no sábado. Só que os 3 jogos são em casa. Então tem esse ponto aí, Cruzeiro sem viagem nesta semana e trabalhando para ir recuperando a condição física e também o Arthur Jorge cada vez mais implementar o seu estilo de jogo no dia a dia na Toca da Raposa 2. Duelo de domingo com o Red Bull Bragantino. E a gente falou já aqui na Samuca TV, volto a reforçar que tem que ter pelo menos 40 mil torcedores no domingo. Aliás, é essa a previsão de público, ainda tem muito ingresso. O Cruzeiro atualizou nesta quinta-feira a parcial de 25 mil vendidos, a promoção é de R$40, preço único para sócio. Sei que na quarta-feira tem Copa Libertadores contra a Católica, no outro sábado tem o Grêmio, mas a diretoria atendeu o pedido. Agora é hora do torcedor do Cruzeiro corresponder e comprar ingresso aí para que tenhamos pelo menos 40 mil torcedores nesse jogo fundamental para o Cruzeiro para se recuperar no Campeonato Brasileiro e iniciar uma campanha para deixar a zona de rebaixamento. O jogo que já tem árbitro, hein? Ramon Abate Abel. Inclusive, é um dos 3 árbitros. O Ramon Abate vai para a Copa do Mundo e ele foi o escolhido aí para esse jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino, árbitro FIFA de Santa Catarina. Sobre a preparação do Cruzeiro. O técnico Arthur Jorge ainda não sabe se vai poder contar com o Lucas Romero. O Romero vem fazendo trabalhos específicos, não foi liberado para os treinos com o grupo ainda, e já estamos na quinta-feira. Desde aquela vez que ele retornou, quando foi estrear o Arthur Jorge, eu disse que o Romero tinha feito pouco treino de forma integral com o grupo e por isso ele ficou no banco naquela partida. Depois, ele reclamou de um incômodo, foi para São Paulo, tentou treinar no domingo antes de ir para Guayaquil, reclamou novamente e desde então fez tratamento, vem fazendo alguns trabalhos híbridos e ainda sem uma liberação. Talvez fique fora no domingo contra o Red Bull Bragantino. Vamos aguardar, temos ainda sexta e sábado, mas sem muitos treinos com bola, o jogador tem aí uma presença incerta nesta partida diante do Red Bull Bragantino. Luiz Sinisterra fez treino com o grupo, um treino ainda parcial, vai precisar de mais treinamentos com o grupo até que a comissão técnica tenha confiança no jogador para ele passar a ser relacionado. O Cruzeiro fez aí todo um trabalho desde aquela lesão que ele sofreu diante da equipe do Mirassol, mas o entendimento é que quando chegar essa carga de treinos mais fortes e principalmente jogos, é que a resposta precisa ser positiva. Uma coisa é você fazer trabalhos específicos de fisioterapia, de preparação física, um controle de carga até mesmo no treinamento e a presença em vários treinos melhora essa confiança e depois é somente com bola rolando, que aí não tem como você prever nenhum movimento que vai acontecer na partida, já que do outro lado tem um adversário. Sobre o Wallace, jogador neste momento treina em separado. O Cruzeiro vai conversar ainda com o staff do atleta, o empresário do jogador, ele deve vir nos próximos dias a Belo Horizonte para que essa questão seja definida. Tem um fator que é fundamental, que é a janela fechada, mas o empresário vai conversar com a diretoria do Cruzeiro e ver qual é o melhor caminho. Portanto, neste momento,
o Wallace treina em separado, não está treinando com todo o grupo na toca, e aí ele vai ter o futuro definido muito em breve. Hoje o cenário aponta mais para uma saída. Se vai ter alguma reviravolta, temos que aguardar, mas é fato que o jogador neste momento fora dos planos aí, pelo ato de indisciplina e pela reincidência em questões disciplinares na toca da Raposa 2. Paulo Azeredo tá na área, fim de semana também é do Cruzeiro, hein? Jogo importante, inclusive, no fim de semana. Aliás, o Azeredo, Cruzeiro com uma vantagem interessantíssima no comparativo com o seu adversário, porque o Cruzeiro jogou na terça pela Libertadores. Hoje, 9h30, o Bragantino ainda vai jogar pela Sul-Americana. Então, fisicamente, é uma grande notícia, né, Azeredo? Um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola, mas vai daquele jeito também, né? Você imagina o Bragantino hoje, a escalação do Bragantino hoje? Eu tô até curioso, daqui a pouquinho eu vou ver a prévia. Depois nós vamos dar uma olhadinha pra ver quem vai do Bragantino nesse jogo da Sul-Americana, já que tem um jogo importante também no Campeonato Brasileiro no domingo. É o jogo, Cirilo, que o Cruzeiro precisa para chacoalhar de vez o elenco, né? A Libertadores tem aquele clima diferente, é uma competição diferente, tudo isso foi falado pelos jogadores, em especial pelo Lucas Silva, né, que representa muito bem esse time do Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa também levar esse clima, essa pegada, essa vontade para dentro de campo. É o 19º colocado, vice-lanterna, vai pegar o Bragantino, que hoje é o 9º colocado no campeonato, então vem fazendo uma boa campanha até aqui a equipe do Red Bull Bragantino, massa bruta, e terá um jogo complicado, porque com certeza o Wagner Mancini e seus comandados virão aqui para tentar arrancar pontos do Cruzeiro, jogando daquele jeito fechadinho, mas a torcida terá um papel importante e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, trabalho de hoje pela manhã, na Toca da Raposa, a gente teve 2 novidades, Cirilo. A primeira delas, o Lucas Romero. Esse eu considero uma ótima, excelente novidade. Ainda não está garantido, gente. Não está 100%. Ele fez um trabalho parcial com os demais companheiros na Toca da Raposa 2. Não foi um trabalho total, né? Não treinou o tempo inteiro com o grupo, não. Nem ele e nem o Sinisterra. Essa é uma situação um pouco mais delicada, porque já vem de seguidas lesões. O último jogo dele no Cruzeiro foi dia 11 de fevereiro, contra o Mirassol pelo mesmo Campeonato Brasileiro. Só que antes também ele já teve várias lesões e até, a verdade é que não emplacou. Não emplacou no Cruzeiro até aqui, até que o Sinisterra veio para tentar emplacar e até buscar uma vaga na seleção colombiana para a Copa do Mundo. Isso não aconteceu, pelo menos até o momento, e acho difícil, porque está bem próximo aí do Mundial dos Estados Unidos. Então o Sinisterra pode ser que treine amanhã novamente com os demais companheiros, no sábado, mas se for pro jogo, se for relacionado, esse com certeza vai pro banco. Agora o Romero, aí eu já não sei, porque o Romero é o seguinte, ele entrou contra o Vitória na reta final do jogo, e aí contra o São Paulo já não atuou. Sentiu dores musculares. E foi poupado na estreia da Libertadores porque também ainda sentia dores musculares. Ficou por aqui, se tratou, hoje fez trabalho também parcial, como eu disse, pode ser que vire uma opção. Agora, esse, se estiver 100%, aí eu jogo para você aí, para os nossos comentaristas, o Fabrício aqui, o Marcos, esse, se estiver 100%, tá fazendo uma falta tremenda nesse time do Cruzeiro e para mim tem que jogar. E aí, Fabrício, o que você espera dessas possíveis inserções no elenco para a sequência? O Lucas Romero, ninguém contesta, né? Ninguém contesta a presença do Lucas Romero no time do Cruzeiro, né? Não, um jogador que faz muita falta, né? Características únicas ali, não só marcador, né, Cirilo? Mas ele é comportamental, enfim, ataca bem também, tem bom passe, se apresenta por jogo, é muito respeitado, né? Ele se impõe muito, ele ganha muito o respeito dos companheiros ali, não só com palavras, mas pelo exemplo mesmo, né? Dedicação ali no campo, tudo. O pessoal, geralmente no futebol, isso é muito respeitado. Se vier a jogar titular, pô, melhor ainda. Agora eu não sei se vai colocar já direto no time titular. Seria o ideal, né? Mas eu acho que só se ele estiver bem mesmo, né? Foi estranho essas dores musculares, ninguém falou nada. Geralmente o cara tá fora por um edema, o outro ficou fora de uma convocação. Não sei. Achei estranho isso aí. Agora o Sinisterra, eu não me iludo mais, amigo. Eu já veio, já jogou e já... É o que vier é lucro, Fabrício? Não, o Sinisterra, não se iluda. Paulo Azeredo de volta para trazer mais detalhes do lado celeste. Fala aí, Azeredo. Bom, vamos lá, a gente falou aqui sobre a questão do time, né? O Arthur Jorge ganhando aí opções na primeira parte aqui da turma do bate-bola.
Mas eu queria trazer mais duas questões importantes aqui. A primeira delas é em relação a jogadores que são considerados aí pilares do Cruzeiro hoje, que estão com 2 cartões, viu? Passaram ilesos contra o São Paulo, não levaram o terceiro, mas pensando na sequência, que são 2 jogos em casa, né? Contra o Bragantino, obviamente, estão todos liberados para jogar, mas Fabrício Bruno, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira, os 4 têm 2 cartões amarelos. Então, assim, pensando no Grêmio, por exemplo, né? Que é sempre um time muito aguerrido, um jogo meio diferente aqui em Belo Horizonte. O Fabrício pode falar aí, não tem jeito de dosar, né? Porque são os mesmos 3 pontos domingo, depois contra o Grêmio são os mesmos 3 pontos, mas são jogadores que são pilares aí do time, né? Mas aí é bom você levar em consideração, saber tomar alguns cuidados, né? Eu não digo de matar uma jogada, eu não digo isso não, mas às vezes é uma cera a mais, com uma conversa com o árbitro a mais. O Fabrício Bruno gosta muito, né, de discutir com o árbitro. A maioria dos cartões que ele toma com discussão, então tem que tomar cuidado, né? E eu acho isso é importante. O Matheus Pereira não tem necessidade às vezes de vir e confrontar muito o adversário. Ele gosta, né, de às vezes meter um pé na bola e roubar, não tem essa característica. Então é umas coisas que tem que ser, o jogador ele precisa ser orientado nesse quesito. O restante não. O Lucas Silva às vezes vai ter que matar uma jogada, enfim, o próprio Matheus Pereira, mas evitar coisinha boba, sabe? Evitar o cartão bobo, né? Isso. É isso. E o Matheus Pereira já é o 5º cartão, tá? Ele já cumpriu uma suspensão nesse Campeonato Brasileiro por 3 amarelos, então ele jogou 9 partidas, em 9 partidas ele tomou 5 amarelos, o cara que é camisa 10. É uma situação que precisa ser monitorada e consertada no Cruzeiro, até porque os cartões dele, 90% não são por faltas táticas, porque se fosse por falta tática, parar o jogo, segurar um contra-ataque, ok. É tudo por reclamação, empurrar adversário, ficar na frente da bola. Quer dizer, pelo tamanho dele e pelo que ele representa pro time do Cruzeiro, é muito ruim você ter o seu, talvez, principal jogador sendo suspenso sistematicamente de competições por causa de cartões que poderiam ser evitados. Eu vou confirmar isso com números. Ele hoje é o vice-líder no Cruzeiro em participações em gols na temporada. Ele tem 4 gols e 3 assistências. Levantamento do R10 Scores, que é um perfil no Instagram aqui, ele só pede pro Caio Jorge, né? Que tem 9. São 9 gols no caso. Não tem assistência, mas o Caio Jorge tem 9 gols. Então, portanto, ele é importante sim. Decisivo. Tem sido decisivo no time do Cruzeiro. É o vice-líder em participações em gols pelo Cruzeiro em 2026. Então, o Matheus Pereira tem que tomar cuidado aí com esses cartões bobos aí, né? Pensando na sequência do Cruzeiro, que precisa muito dele. Pra gente finalizar aqui, eu vou falar mais uma, Cirilo? Não, só pra atualizar que tem um gol ali no Newton Santos, gol do Caracas, hein? Viu? Caramba. O Fred Correia. Caracas, moleque. O William também tá pendurado, não tá? O William pode ser poupado esse jogo. Eu vou confirmar pra você. Tá pendurando ele. Mas só completar a informação, 1-0 pro Caracas contra o Botafogo, Sul-Americana, temos 43 do primeiro tempo. Fala, Zeredo. Agora, eu sei que é chato, Cirilo, até porque virou uma novela, mas a informação que a gente trouxe no Rádio Esportes, a gente confirmou isso aqui nos bastidores, né? O Lucas Barbosa, nosso companheiro do Itatiaia Esporte, também competentíssimo, a gente apurou junto. O Wallace está treinando separado no Cruzeiro. Ele não está treinando, agora a gente pôde confirmar isso agora no finalzinho da tarde, né? Ele não está treinando com os demais companheiros. Eu já trouxe essa informação mais cedo, que a gente tinha buscado, não através do clube. O clube não confirma isso, tá, gente? A gente buscou a confirmação, mas o Cruzeiro oficialmente não confirma essa informação. Mas nos bastidores que a gente teve e já trouxe no Rádio Esportes, quem acompanhou, é de que o Wallace está treinando separado, mesmo sendo um cara querido pelo grupo. Isso foi já divulgado amplamente. O próprio Fabrício Bruno, digamos assim, foi em defesa do jogador, né? 19h45. Mas é um jogador que agora o Cruzeiro vai ter que pensar o que vai fazer com o Wallace. É um cara que a Itatiaia já trouxe através do nosso portal, Itatiaia Esporte também. Já foram gastos 42 milhões de reais com o Wallace no Cruzeiro. 42 milhões de reais. E tem vencimentos altos. Não é fácil você se desfazer de um jogador que tem vencimentos altos. A gente viu aí a situação mais recente foi do Gabigol. Teve que dividir salário, não teve jeito, né? Ninguém quis pagar os 100%. Então, vai ter que ver o que vai resolver a diretoria. Tanto não é fácil, ô Fabrício, que o Cruzeiro já tentou tirar o Wallace do elenco, não por questão extra-campo, né? Por questão do campo. E o que eu ouvi é que o Cruzeiro aceitava fazer uma belíssima divisão salarial para que o Wallace deixasse o Cruzeiro no começo dessa temporada. E não houve interessados, porque não é barato, não é simples fazer essa composição. Por isso o Wallace continuou no time, mas não jogou, né? Então o Wallace já era considerado um problema pelo Cruzeiro antes de acontecer isso aí do extra-campo, do fora do campo aí.
Ô Cirilo, mas assim, essa situação ela precisa ser resolvida o quanto antes. Pros dois seria interessante demais. Primeiro que é muito tóxico ali, é ruim um jogador afastado, o jogador sente. O grupo sente, não são todos que são amigos, tem uns que não ligam, mas alguns sentem, não é legal. Ainda mais sendo querido, né? Não Pela é informação a gente tem, né, Fabrício? É chato demais, é um profissional que quer exercer, tá exercendo a sua profissão, não cai bem isso é energia ruim dentro do vestiário, cara. E assim, e pro jogador também, né? Ele precisa tá mostrando, ele precisa resolver a vida dele, se não vai ficar mais aqui, procura um acerto, cara. Às vezes dinheiro não é tudo, não, pode ganhar lá na frente também, entendeu? Tem que voltar pro mercado. Se ele acredita no potencial dele, eu acho que ele tem potencial. E assim, a gente não tá vendo ele com aquele desempenho, aquela pegada toda de meio de campo, mas é um jogador que pode fazer igual o Felipe Melo fez, vir pra trás e tem baita ele tem baita de um perfil, cara, pode ser zagueiro também, entendeu? Se ele quiser manter ali, ele vai encontrar times que ele possa jogar ali mais posicional, como primeiro volante, do jeito que ele gosta de jogar. Tem mercado lá fora, o empresário, o clube, o Cruzeiro, e ele tem que entrar numa situação, resolver o quanto antes isso aí, porque seria melhor pra todo mundo. Nesse momento é ruim pro Wallace, é ruim pro Cruzeiro, ninguém tá ganhando com essa situação. Você citou aí, Paulinho, que são 42 milhões? É, informação do nosso portal, Itatiaia Esporte, tem a matéria lá, o pessoal fez. E zero retorno técnico, né, desde a chegada do Wallace. Qual foi o retorno que o Wallace deu pro Cruzeiro? Nenhum. O Cruzeiro vai conseguir lucrar com o Wallace? Não vai. Nesse momento é tentar diminuir o máximo o prejuízo. Ninguém vai pagar o que o Wallace ganha hoje, porque o Wallace no Cruzeiro ele não vingou. E não é aquela contratação que eu tô aqui para criticar, porque quando ele chegou, poxa, todo mundo esperava muito dele. Jogador de muita qualidade, o que ele jogou no Grêmio, no próprio futebol europeu. Maior ladrão de bolas da Europa, né? Exato, ele não tava mal lá não. Não é aquele cara que chega embaixo. Ele chegou bem, só que não conseguiu vingar. E então, nesse momento, acho que seria bom pro Cruzeiro, pro Wallace tentar um acordo, e resta saber qual que é a motivação dele pra carreira dele. O Wallace tem 31 anos, tem lenha pra queimar se ele quiser, e tem qualidade pra recuperar o futebol dele. Agora tem que ver se ele quer sentar no contrato e esperar o tempo passar, ou se ele tá afim de retomar a carreira em outro clube. Não, o empresário tem que agir forte nessa hora. O empresário chegar, reunir com ele, meu filho, você tá desvalorizando, vai ficar ruim pra você daqui a pouco. Você vai agora você pode contar com esse dinheiro, mas você poderia ter ganhar mais 2, 3 anos aí a mais de contrato. E aí, se vai ficar afastado, isso é ruim, desvaloriza. O empresário agora tem que agir também forte. Inegável que é um problemão, né, Simões? Ah, sem dúvida, Cirilo. Um problemão até porque o Cruzeiro vive aí uma ausência do Lucas Romero desde a decisão do Campeonato Mineiro. É o único primeiro volante que tem, porque o outro é o Wallace, que não joga. Você vê, desde o jogo contra o Atlético até a partida contra o Barcelona, o Matheus Henrique e o Lucas Silva se revezaram, sendo improvisados na função de primeiro volante, sem conseguir entregar o que o primeiro volante precisa entregar. Até por característica, eles não têm. Eu citei aqui há pouco o erro do Matheus Henrique, que acabou fazendo o primeiro gol do São Paulo lá, né? O pênalti do Vidalba lá no primeiro gol do São Paulo, mas é porque ele não tem essa característica de primeiro volante, que é diferente. Quando ele pega essa bola, ele quer trazer essa bola para ele, porque ele é um jogador de progressão, de condução de bola, tem muita habilidade, muita qualidade. Só que ali não pode fazer isso. Só que o cara não é assim, no estalo, né? Ah, você virou primeiro volante. Não é. A característica do jogador é muito forte. Então, o Cruzeiro precisa resolver essa situação até para poder acabar com essa carência do elenco. Porque o Lucas Romero teve uma lesão, foi fratura na costela, né? Sim. E tem o quê? E tá demorando a voltar, né? E demora mesmo, demora mesmo. Não é assim de uma hora para outra. Sentiu, a questão física, não sei o que, deve estar sentindo ainda. Porque não é uma coisa que resolve de um dia pro outro. Não, e a questão do Wallace, rapidamente, é até o Cruzeiro precisa dar um fim, até para abrir um espaço, assim, na folha, e o Cruzeiro, quem sabe, ir ao mercado para tentar um substituto pro Romero, porque é uma função no elenco que tem uma certa carência. O Romero é o titular absoluto e quando ele não joga, o Cruzeiro passa aperto. O Hickman tem essa característica, sempre jogou na base, a Copinha São Paulo ele fez muito bem como primeiro volante. Não foi testado ainda, né? Não foi. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!